Alô, internauta, eu sou o professor Fraga, um dos idealizadores do Instituto Cuida de Mim e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos bater um papo com uma fantástica profissional, psicopedagoga, professora Raquel. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada a você, Kendi. Obrigada a todos os internautas pela atenção. Raquel, fala um pouquinho para os nossos internautas, onde que você nasceu, né? Diante de tantas profissões que existem, de humanas, exatas, biológicas, tecnologias, se você de pronto assim achou que era da área de humanas, tá? Ou alguma coisa que despertou, ou até alguém da família falou, não, você tem que fazer tal coisa, porque essa é a grande curiosidade, principalmente dos alunos do ensino médio, sabe? Da profissão a seguir. Né? Assim, na verdade, a minha história dá um livro, né? Sou nascida na Bahia, né, no interior da Bahia, de uma família de professores. E um pouco de influência, né? Muita influência, porque desde criança a mãe já falava pra gente que era professora, vocês vão ser professores, porque antes a gente tinha formação do magistério, né? Era formação técnica, é verdade. Os pais sempre tinham aquele entendimento de que o filho tinha que sair já com alguma profissão. Então, os meus pais tiveram aquela preocupação, meu pai taxista e minha mãe professora. Então, eles tiveram a preocupação de já dar pelo menos uma profissão aos filhos. Então, todos os filhos formamos professores. Bacana. E fui já de imediato a lecionar, me formei aos 16 anos e aos 17 já estava dando aula. E aí, nesse convívio, né, com o dia a dia, com a prática, entendendo como funcionava a gestão da sala de aula, mas o que me apaixonou mesmo foi a educação infantil. Porque aí depois eu fui dar aula para os piquititicos, os 4, 5 anos, e aí eu me encantei com esse público, mas saiu a LDB, na época, em 96, obrigando que para exercer a profissão você teria que ter a graduação em pedagogia. No interiorzinho da Bahia, a gente não tinha isso, né, na cidade de Brumar, então aí eu me desesperei, eu falei, e agora que eu me identifico, a minha formação não era suficiente, a gente tinha que buscar mais. Então eu atravessei a Ilha para o norte, a cidade de Juazeiro, e fui fazer pedagogia. Né? Fiz a graduação de pedagogia, continuei exercendo a profissão, estudava à noite, trabalhava no dia. E mesmo estudando, já trabalhando, né? Na prática, tanto na docência quanto na coordenação pedagógica. E me apaixonei, né? Mas assim, quando a gente está na sala de aula, a gente encontra os problemas. Que na faculdade, é verdade, não. Na teoria... Uma teoria é uma coisa, o mundo real é diferente. Isso. E aí eu me questionava muito, né? Questionava a prática, questionava a teoria e questionava os professores da faculdade, né? Até que ponto aquilo acontecia de fato. E eu mesma me cobrava, e foi quando me propus a fazer a psicopedagogia. Porque, como pós, né? Como pós, porque eu entendi que a pedagogia não estava dando conta dos problemas da sala de aula. Né? Porque se a gente observar hoje o público que nós temos, de crianças, adolescentes, adultos, é muito diverso, é muito complexo, e que o professor, sozinho em sua sala de aula, vai dar conta disso tudo. Né? Então, eu fui entender um pouco a psicopedagogia, porque na época ela se ocupava dos transtornos de aprendizagem. Sim. Né? Então eu falei, então se não está aprendendo, a psicopedagogia que vai responder. Então eu fui atrás da psicopedagogia para isso. Hoje a psicopedagogia ela já traz um olhar, né, mais abrangente de trabalhar o potencial de aprendizagem. Isso, não não só é só comunicação, não é só adoecimento, não são só os problemas, mas os potenciais de aprendizagem. Então aí você se apaixona cada vez mais, né? Porque você entende que o aprender não é só em idade escola. Né? O aprender é enquanto existe vida, nós estamos aprendendo. Verdade, eternos aprendizes. Somos eternos aprendizes. Se a gente deixou de aprender, você está em estado vegetativo. Né? Você deixou de viver como humano. Sim. Então, aí a gente se apaixona mais ainda. Né? Então, e lecionando também se aprende muito ali com os próprios alunos. Na interação. Aí quando
ao concluir a psicopedagogia, que eu fui buscar essa parte também do atendimento clínico, né? Porque aí a gente tinha essa oportunidade de fazer uma investigação um pouco mais a fundo das patologias de aprendizagem. Isso em que cidade aí já? Eu terminei a psicopedagogia em São Paulo, voltei para a Bahia, né? E fui fazer o atendimento clínico também na cidade onde eu nasci, com um projeto muito, muito bonito de intervenção psicopedagógica no município, né? Para atender as escolas do município, públicas e privadas. O nome assustava um pouco eles, né? Eles não estão acostumados, né? No início, sim, até a mim, né? Até a mim. Ele parece porque, assim. Porque a gente fica naquela... Quando você sai da faculdade, você fica se perguntando, as pessoas vão entender? As pessoas vão abraçar a profissão? As pessoas vão buscar esse tipo de atendimento? Porque até então não tinha, né? Então, as pessoas... Eu também não sabia, estudo de mercado, se teria essa procura, né? E, para minha surpresa... fui muito bem recebida, muito procurada, né? E para o meu espanto, porque quando eu fui para a psicopedagogia, eu fui por uma causa das crianças especiais. Mas assim, pelas deficiências, né? Tenho um sobrinho que é surdo, que sofreu muita dificuldade na sua vida escolar, não por um problema cognitivo, que ele não tinha, também, né? mas por uma questão da deficiência auditiva. Isso. Né? E aí, quando você fala bullying, eu não sei até que ponto do próprio sistema educacional. Sim. Por quê? Porque ter somente um intérprete de Libras hoje, porque na época dele não tinha, ter somente um intérprete de Libras não resolve a tradução. Sim. Porque língua portuguesa é uma coisa, Libras é outra, são dois idiomas diferentes. Verdade. Né? Então, se a pessoa vai me ensinar geografia, ele precisa entender de geografia para traduzir para Libras. Que foi o que aconteceu com meu sobrinho quando ele passou a idade escolar, a educação básica toda na escola de surdos, porque através da Libras ele se alfabetizou. Ele atrasou 2 anos no ensino regular, porque não estavam dando conta da alfabetização dele. Então ele foi para a escola de surdos, se alfabetizou em Libras e daí se alfabetizou na língua portuguesa. Mas teve um problema quando chegou na faculdade, porque tinha exigência do intérprete de Libras no Instituto Federal da Bahia, porém o intérprete não entendia de física. Não, é muito difícil. Então, como que ia fazer a tradução desse idioma? E aí a minha sobrinha, ela também da idade próxima dele, falou: tia, eu estou fazendo fisioterapia na faculdade e estudando engenharia eletrônica do André para poder ensinar o conteúdo e permitir essa tradução. Então, assim, quando eu fui para o atendimento clínico, o meu espanto, porque quando eu fui buscar esse suporte e na minha cabeça em função das deficiências. Mas eu digo um espanto, uma surpresa, porque o público maior que nós temos não são os deficientes físicos. Né? Pode existir, por exemplo, nesse caso do André, ele teve um momento de dificuldade escolar em função de uma falta de comunicação. Né? Mas cognitivamente, ele não tinha problemas para aprender. Né? Na verdade, o problema era nós que não estávamos atendendo a necessidade dele. No atendimento clínico, a gente observa que o público maior são daqueles ditos normais que não estão aprendendo do mesmo jeito. É verdade. É um público muito grande. Dispersa muito rapidamente. Né? E aí a gente fica se perguntando, da onde está vindo tanto problema? Né? Da onde está vindo tantos transtornos de aprendizagem que muitas vezes não têm uma história genética. E não é só a pandemia que é o culpado, não. Entendeu? Já vinha antes. Muito antes. A gente já tinha um quadro muito grande antes da pandemia. E a preocupação agora é em função da pandemia, por sequelas do Covid, a gente tem memória e linguagem, que é uma das sequelas do Covid. Então, se nós já tínhamos um quadro e um problema a nível de saúde pública muito grande, porque se a gente entende que se nós não aprendemos, nós não estamos vivendo adequadamente, porque se a aprendizagem é vida, né, a gente meio que vai entender, pô, então, se eu não estou aprendendo adequadamente, eu não estou tendo uma qualidade de vida. Né? Isso, para mim, já é um problema de saúde pública. Sim, né? Verdade. Então, hoje nós temos um público que
geneticamente não iria desenvolver nenhum problema, porém teve Covid. Está com uma sequela de memória e linguagem. Então, se a gente já tinha um público muito grande antes, nós temos um público ainda maior. E vamos dimensionar isso quando? Provavelmente daqui a uns 20, 30 anos, porque a gente tem aquele público com uma história genética com Alzheimer. Né? A família tem casos de familiares ali que desenvolveram Alzheimer, então já começa a assinar um alerta. Mas esse público que teve Covid, ficou com sequela, memória e linguagem, que não necessariamente tinha na família ali, geneticamente, o Alzheimer, a gente só vai saber se ele vai desenvolver potencialmente o Alzheimer daqui a mais alguns anos. É verdade. Né? Porque alguém está com problema está com uma dificuldade de memória hoje, com seus 20 anos, com seus 30 anos, teve Covid, né? Ai, poxa, realmente, eu, de vez em quando me dá um branco, não consigo lembrar de algumas coisas, né? A pessoa começa a se atentar para isso, mas não se preocupa. Vai tocando a vida. Daqui mais algum tempo em que isso fizer falta, né, para a sua vida cotidiana, aí ela vai tentar correr atrás de retardar esse processo e já vai ser mais complicado. É mais complicado. Né? Então, Kendi, a gente se preocupa muito agora, a psicopedagogia, com a antecipação dos problemas. Né? Preventivo. Se nós sabemos que o neurodesenvolvimento é a mola-chave, né, para o desenvolvimento cognitivo, para a produção da sociedade, para ter pessoas ativas, pensantes e produzindo economicamente, sim. Então a gente tem que intervir nessas questões, né, nesse desenvolvimento cognitivo, precocemente, desde a infância, né, infância, mas não perdendo o olhar agora para o adulto e o idoso. Perfeito. Porque o idoso que continua aprendendo, né, continua ativo, ele continua participando da sociedade, ele não se entrega. Verdade, e por causa da longevidade também, tem muito que viver. Sim, aumentou, né, os anos, expectativas de vida, então a gente precisa manter essas pessoas ativas. Né? Fisicamente existem as limitações, sim, mas nós temos limitações físicas em qualquer idade, né? Agora cognitivas, não necessariamente. Né? Então, essas limitações cognitivas, eu entendo que muitas vezes é imposta pela própria cultura que vivemos, né? Ou falta de cultura. Né? Porque se a partir do momento que a gente desenvolve uma cultura de favorecer o cognitivo, desde a educação infantil até o idoso, a gente vai ter uma sociedade aí muito mais inclusiva, sim, né? Muito mais ativa e muito mais produtiva. Eu gostei muito do seu olhar para a educação. Isso é bastante importante. E olha como a Coreia do Sul, em 20 anos, investindo pesado em educação, se tornou um grande país. Quando as pessoas falam assim, não, o problema do país é a educação. Eu entendo que sim, que a gente pode entender que o início é a educação. Mas, claro que a educação por si só ela também não dá conta. Por quê? Porque eu defendo muito o atendimento multiprofissional. Quando a gente fala multi, é multi mesmo. Né? Se eu coloco só nas mãos do professor lá na sala de aula e falo que o problema é a educação, estou colocando nos peitos dele resolver o problema. E uma carga muito mais pesada. A gente entende que é uma intervenção multi, é uma intervenção da área de saúde, porque isso impacta na saúde. Né? Se eu tenho uma população que é improdutiva, que o adoecimento ele vem da infelicidade, né? As psicopatologias elas somatizam no físico. Então, se eu não estou feliz, não estou aprendendo, eu estou somatizando outras coisas e aí eu vou buscar o sistema de saúde. Então, não é só da educação. A gente tem que envolver a saúde aí também, preventiva. Né? É um problema de cultura, sim. O André me questionava muito, eu chamava ele muito para ir ao cinema, sair os filmes nacionais, eu falava, você vê esse filme que é legal, é bem engraçado, vamos assistir o cinema. Eu falava, não, tia, não posso ir. Eu tomava aquele susto, mas por que você não pode ir?
Os filmes nacionais não têm legenda. Ele é surdo. Certo, é verdade, é verdade. Então percebe que é uma questão cultural. Sim, verdade. Sabe? A gente defende tanta inclusão, mas o cinema brasileiro, você vai no cinema, quer assistir um filme nacional legendado. Eu não encontro. E aí eu tenho que ir buscar os streams, a TV, close caption, né? Os recursos que a tecnologia trouxe hoje, né? Mas que culturalmente a gente não atenta para incluir as pessoas. Até na TV aberta tinha um horário de 2 lá tal, que tinha que, pelo menos um programa tinha que ter, um filme lá tinha que ter legenda. Entendeu? E aí eu me pergunto, e as peças publicitárias? Né? E mesmo com legenda, mas a gente tem públicos, crianças surdas, que ainda não estão alfabetizadas. É verdade. Então teria que ter intérprete de Libras, todos eles. Sim. Né? Então, assim, são pequenos detalhes que só quem vive o problema sabe a necessidade que passa ou a exclusão que vive. Você falou uma coisa importante. Nas propagandas, né, também precisam. Entendeu? Há algumas TVs em que o close caption você coloca ali, coloca o recurso, está assistindo no computador, põe na legenda e tal. Mas a gente tem um público que ainda está em processo de alfabetização. Eu vou excluir essa pessoa até lá? Né? Falando, agora eu tenho que ter sempre alguém me contando, traduzindo para mim o que está sendo dito. Né? Então, assim, a linguagem da comunicação, a cultura, a gente ainda tem muito a desenvolver, né? Ainda tem muito a aprender. Né? Então, é ouvindo mesmo esses públicos. Né? Hoje temos uma atenção muito grande aos autistas, né? Aos déficits de atenção, hiperatividade. Então, é parar mesmo para ouvir as famílias. Né? Qual é a sua necessidade enquanto humano? Sua peregrinação semanal, de passar de especialista em especialista para seu filho desenvolver, poder chegar apto no mercado de trabalho. Né? Então, só o que essa mãe passa, só ela que sabe o que ela passa. Né? E a intensidade é dela. A intensidade é dela. Então, é muito lindo na teoria. Né? Então, é importante, sim, mais leis e coisas mais cotidianas que vão impactar na melhoria de vida dessas pessoas. Né? Porque aí sim ela vai sentir que tem um benefício na vida dela, né? Favorecendo de alguma maneira ela se sentir incluída na sociedade, poder exercer o seu papel de cidadão, né? Poder operar na sociedade de uma maneira produtiva e não viver dependendo de alguém sempre para qualquer lugar que ela vai. Né? E na falta desses espaços, ela vai fazer e que não são eternos. Não são eternos. Né? E ninguém quer assumir também, exato, né? São de pai e mãe falar. Sim. A família que assuma. Né? Então, assim, são preocupações hoje. É importante esse teu olhar. E agora, com essa visão toda que você nos deu agora, e também você tendo uma visão de gestão pública, né? Sim. Agora você é pré-candidata também Deputada federal. Isso, por São Paulo. Porque, assim, é muito fácil eu me colocar no meu papel somente de profissional, no meu atendimento ali com a criança, clínico, diariamente, ir lá fazer o meu atendimento, mas, ao mesmo tempo, a gente observa realidades que hoje nenhuma classe média consegue bancar. É verdade. Né? Se a gente for pensar atendimentos multiprofissionais, a classe média não dá conta de bancar e que é necessário para a criança, né? Para ela desenvolver. Então, pensando nisso, a gente se coloca de uma maneira, sair da nossa zona de conforto. Né? As pessoas me falam, você é louca, vai para a área da política. Mas, assim, eu torço para que o país tenha loucos como a gente. Sim. Pareçam mais loucos assim. Por quê? Porque são pessoas com a sua formação técnica, com a sua capacidade de resolução de problemas na sua área, buscando ajudar a resolver. Né? Então, foi partindo dessa proposta um pouco louca do meu esposo saindo a estadual. E aí a gente falou, não, então vamos. O não a gente já tem, então vamos buscar o sim. E poder, de alguma maneira, criar leis mais específicas. Né? E não somente criar lei, porque também já tem bastante lei. Nós avançamos muito em legislações para esse público.
mas buscar mecanismos de fiscalização, porque muitas não acontecem na prática. Sim. E a gente está lá na prática, a gente está vendo que não acontece. Né? Então, e algumas barreiras do porquê não acontece. Né? Dissolver essas barreiras. Porque não adianta a gente colocar uma lei, por exemplo, que é extremamente importante, de segurança para a criança, né? Como cursos de primeiros socorros para os professores e todos aqueles que lidam com as crianças diariamente. Mas se você for fiscalizar isso, você não sai de um curso de licenciatura dominando primeiros socorros. Era algo que todo mundo deveria saber, dominar, porque é algo cotidiano. Né? Então, a gente observa assim, que as legislações são lindas na teoria, mas para a prática tem uma distância muito grande. Criar uma disciplina de 30 horas em Libras para os professores no curso de licenciatura não torna o professor fluente em Libras. Concordo, porque é a prática que vai levar à perfeição. Quem estuda idioma sabe que precisa estar imerso para poder desenvolver outro idioma. Perfeito. Né? Então, que carga horária que vai me fazer fluente no idioma e poder atender essa criança lá na ponta? Né? E as outras pessoas da comunidade escolar, eles também fizeram esse curso? Provavelmente não. A criança vai sair no intervalo, ela quer lanchar, ela quer chegar na escola, ela quer circular pela escola, então ela quer se comunicar com todo mundo da forma que ela sabe. Né? E todos os profissionais que estão ali envolvidos estão, né, se capacitando para isso, ou só é o professor que tem que dar conta da sociedade. Né? Então, são muitas problemáticas que estão nos levando a buscar, né, um cargo político, não pelo cargo, mas sabendo que isso realmente vai abrir muitas portas e caminhos que até então são portas batidas na nossa cara. Então a gente vai atrás, estando lá, para trazer o olhar para esse público. Né? É bacana, e você tendo vivenciado já um lado, fica melhor, né? Fica mais fácil entender o que aquilo funciona na prática e o que é só para inglês ver. Perfeito. Né? É uma teoria linda para constar que foi feito, mas aquilo na prática me ajuda em quê? O que muda a vida daquela mãe? Em que isso muda? Ajuda, as pessoas têm mais consciência. Ok, estamos agora, né, na semana de conscientização do transtorno de déficit de atenção, né, primeira semana de agosto. Mas, na prática, da família de quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quais os mecanismos que ajudam a melhorar a condição de vida dessa pessoa? Isso que a gente precisa buscar. Exato. Né? Tá ótimo. Eu quero que você volte aí muitas vezes, aí que tem bastante feliz, voltarei sempre. Muito obrigado. Queria que você deixasse esses contatos. Sim, vão aparecer na tela, os contatos do Instagram, do Facebook. Perfeito. Né? Estamos sempre à disposição. E muito sucesso, viu? Eu até peço aí para os internautas, né? Vamos colocar sangue novo na política, tá? Aqueles nomes que vocês já estão cansados de ver, que quase nada fizeram pelo Brasil, né? Vamos pegar pessoas que têm um olhar diferente e têm assim uma vontade e determinação para fazer o Brasil tomar os rumos bons. Né? Muito obrigado. Obrigada, Kendi, obrigada aos internautas. E realmente a gente convida as pessoas para se mobilizar, de fato, fazer alguma coisa. Né? Seja através de uma representatividade, ou saiam também candidatos, né? Porque o nosso país tem muita gente boa, tem muitos profissionais capacitados e competentes, mas que precisam ter mais coragem de enfrentar aí essa política que está. Exato. E buscar resolver o problema. Né? Esse é o problema. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos à professora Raquel, nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.